Quem não quiser aparecer no vídeo, desligue as câmeras. Quem não se importar, pode deixar as câmeras ligadas, tá bom? E vamos ao nosso workshop sobre aplicativos bancários. Tudo contigo, Gabriel. Agora sim. Obrigada, prof. Boa tarde oficial para todos, todas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito feliz de saber que tem um pouquinho de cada lugar, o pessoal que compartilha da cultura daqui do Sul, o pessoal que é de São Paulo, de Brasília, do Belém do Pará. Então, é muito legal ter essa conversa, que é o objetivo aqui do nossa tarde, desse período. Então, meu nome é Gabriele, como vocês já puderam ver. Eu sou estudante, então, de pedagogia, ali da URGS, e hoje vai ser uma experiência nova, que é estar mostrando um workshop e aí falando sobre aplicativos bancários. Eu deixo claro que eu não sou uma especialista, bem pelo contrário, eu sou alguém que está buscando aprender um pouquinho mais sobre, né, sobre isso, e quem utiliza no dia a dia. E eu vou falar dessa prática do dia a dia de aplicativos bancários, tá bom? Sobre aplicativos bancários. Algo que eu quero deixar bem frisado aqui. A ideia da aula é ter essa apresentação através dos slides, através das imagens, né? Qualquer dúvida, e conforme forem surgindo as dúvidas, a ideia é que vocês possam me interromper, sim, possam levantar a mãozinha que tem ali embaixo, né? Tem uma mãozinha, se vocês levantarem, eu ou a prof. Letícia, a gente pode estar vendo e estar falando com vocês. Querem anotar a pergunta, podem anotar, que a gente vai falando, conversando, então, sobre os aplicativos bancários, e lá no final vai ser uma aula rapidinha, e no final a gente vai poder contar momentos, histórias, compartilhar as dúvidas, e assim por diante. Se eu falar muito rápido, que eu tenho esse costume, podem me interromper e dizer não entendi, ou algo do tipo. E a gente vai conversando, tranquilo? Então, aqui, por que eu escolhi o tema sobre aplicativos bancários? Basicamente, esse tema ele pode trazer um pouco de medo, e eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a utilizar os aplicativos bancários, que a gente já vai ver um pouquinho melhor o que são, enfim, eu tinha um certo medo e eu não utilizava todas as ferramentas, todas as funções que os aplicativos bancários eles disponibilizam. Então, eu tinha um pouco de... A Maria Cordeiro tá com problema no som. Tá ouvindo bem? Tá cortando? Só para ela, será? Aqui eu estou escutando direitinho. Maria, eu peço que tu tente sair e entrar novamente para ver se resolve, por favor. Perfeito. Isso, melhor. Também. Então, por causa desse medo que eu tinha, eu imagino que mais pessoas também possam ter. Então, o Pix eu demorei a utilizar, outros serviços que o aplicativo bancário disponibiliza, eu e familiares meus também demoraram a utilizar por causa desse medo. Então, para quebrar esse medo um pouco, a gente vai falar da segurança que esses aplicativos trazem, de que, da mesma forma como a gente tem que sair algumas vezes para ir levar um dinheiro, para ir fazer um pagamento, ao invés de a gente ter que sair com o dinheiro, de ter que se expor fisicamente, a gente pode estar em casa fazendo essas transações, esses pagamentos de casa mesmo. Então, acaba que isso traz uma segurança, porque eu estou dentro do meu lar, não preciso sair, só que essa segurança ela tem que ser com um olhar atento. Além da segurança, ela traz uma praticidade. E a gente percebe como é bom ter os aplicativos bancários, muito receio, verdade, a gente fica um pouco com o pé atrás, né? Mas ao mesmo tempo traz uma praticidade. Só que a gente tem que estar com um olhar atento, porque há golpes, assim como com dinheiro físico, com os bancos há golpes, infelizmente a gente pode estar andando na rua e pode ser assaltado, a gente tem que estar atento para que isso não aconteça, da mesma forma no digital, no mundo no mundo online. E a gente vai trabalhar, então, para chegar a entender o que são, o que é positivo, o que não é tão positivo nos aplicativos, a gente vai dividir esse momento em 8 pedaços. Não se preocupe que vai ser rapidinho os pedaços. A Maria conseguiu. Boa, Maria. Qualquer dúvida, pode nos interromper ou colocar aqui no chat. Então, a gente vai dividir esse momento em 8 pedacinhos. Vai ser rápido, então, e vocês podem ir anotando. A ideia é que conforme forem chamando coisas a atenção de vocês, anotem em algum lugar, ou digitem aí, façam alguma coisa para gravar. Sempre quando a gente anota, a gente tende a gravar melhor e aprender um pouco mais.
Então, o primeiro pedaço que a gente vai falar, o primeiro tópico é sobre aplicativos bancários. Depois a gente vai falar sobre boletos no aplicativo, identificando boletos falsos. A gente vai ver algumas dicas sobre o mundo dos boletos. Além disso, a gente vai ver o que é o Pix na prática, né? Alguns pontos práticos do Pix no dia a dia, os possíveis golpes que a gente tem que saber para estar atento e os cuidados que a gente tem que ter. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Perfeito. Podem me interromper. Então, o que são os aplicativos bancários? Afinal, a gente vai conversar sobre isso. Os aplicativos bancários, eles são plataformas digitais que permitem aos usuários, a nós, acessarmos então e gerenciar as contas bancárias e realizar diversas transações financeiras através de dispositivos móveis. Então, do celular, do tablet, a gente pode então acessar esse aplicativo, essa plataforma digital e ter ali em mãos tudo que a gente basicamente teria numa agência bancária. Então, eles conseguiram trazer o físico para o online. Alguma dúvida, Márcia? Tranquilo. Tranquilo? Então, o que proporciona os aplicativos bancários? Como eu já comentei, proporciona praticidade, porque ali no aplicativo bancário a gente vai ter quase tudo que se teria no presencial dentro de uma agência. Então, tudo naquele lugar no celular. E o que a gente tem ali? Então, a gente tem consulta de saldo. Quantas a gente foi no caixa eletrônico para consultar o saldo, né? Para tirar um extrato, para ver ali quanto que tinha no saldo. Ao invés da gente fazer isso, que algumas vezes, se tu extrapola o número, tu é cobrado, tu pode fazer através do celular, pode fazer transferências bancárias, pagamentos de contas e investimentos também. Mas como a gente já comentou aqui, a gente vai focar em dois assuntos, Pessoal, que pra são ter um os aplicativo aplicativos bancário, bancários aqui e o boleto e o Pix. Eu vou passar um vídeo rapidinho, eu quero ver se vocês conseguem ver. Esse vídeo, ele é para ilustrar, então, como que funciona o aplicativo bancário. Então, vocês vão poder visualizar um dos aplicativos bancários. E depois, se tiverem alguma dúvida sobre o vídeo, pode digitar aqui, que daí depois eu respondo. pessoal, para ter um aplicativo bancário, primeiramente a gente vai colocar ele no nosso celular, nosso celular. A gente vai no Play Store, que é esse que tem esse sinal ali em cima, e a gente pesquisa o nome, ó, pesquisa o nome do nosso aplicativo. Aqui, por exemplo, a gente vai pesquisar Caixa. Caixa Tem, é uma opção. Os celulares que são da Apple, que tem a maçãzinha atrás, esses eles vão procurar pelo App Store. E ali vão pesquisar o nome do banco. Se é Bradesco, digita Bradesco. Se é Caixa, digita Caixa. E assim por diante. Baixado, ou sendo, já tendo o aplicativo no celular, a gente entra nele. Aqui eu vou entrar na Caixa Tem. É uma conta que está desativada. Para mostrar para vocês que é desativada no caso que eu não uso muito, para mostrar para vocês as funções que nós temos dentro de um aplicativo bancário. Ali vocês viram que eu entrei com o meu CPF. Agora eu coloco a senha que foi cadastrada lá a primeira vez que eu acessei. E colocando a senha, eu tenho disponível diversas funcionalidades dentro do aplicativo. Então, aqui vai ter meu nome, vai ter o meu saldo aqui, eu deixei apagadinho, mas eu posso mostrar como está desativada essa conta, não uso tanto. Só botei R$ 1 para vocês verem a movimentação. E aqui diz assim, movimente sua conta. Então, tem várias opções de Pix, receba com Pix, pague suas contas, extrato, pague na maquininha, Bolsa Família. E se a gente for indo para baixo, a gente vai vendo as opções de aplicativos que nós temos. Meu NIS, empréstimo, cartão de crédito, programas do governo, como é a Caixa, ela tem vários programas. Então a gente pode entrar através desses programas para ver dentro do aplicativo. E o bom disso é que vai mostrando, então, diversas funções dentro do aplicativo que facilitam o nosso dia a dia. Então, é uma praticidade ter esse tipo de aplicativo no celular. Aqui é só para mostrar, então, rapidamente as funções. E sempre que a gente utilizar aplicativos bancários, a gente vai clicar aqui na caixa, por exemplo, nesses 3 pontinhos,
e clicar em sair. Sempre sair do aplicativo, porque não fica aberto e isso deixa mais seguro. Aqui eu vou voltar para minha tela principal e depois que eu sair do aplicativo, algo importante é clicar nos 3 pontinhos do celular, nas barrinhas, enfim, e apagar da minha memória aquela pesquisa. Agora sim. Foi ali uma demonstração do que é o aplicativo bancário. Então, ele é um aplicativo como qualquer outro, assim como a gente tem o WhatsApp, assim como a gente tem o Instagram, o Facebook, tem também o aplicativo do banco. Basicamente, todos os bancos hoje em dia têm o aplicativo bancário. Então, o mesmo banco do Bradesco, ele tem o físico e a gente tem ele online. O banco da Caixa, físico, tem ele online. E ali a gente tem várias opções para de funções, de ferramentas que o próprio aplicativo disponibiliza. Depois disso, eu queria falar sobre o pagamento desses boletos no aplicativo. Então, vou mostrar outro videozinho. Se vocês acharem confuso, podem me interromper. E o que acontece? Quais as funções? Quando a gente paga um boleto no aplicativo, a gente segue quase que os padrões de um banco, porque o pagamento é no horário bancário, a gente tem a possibilidade de agendar esse pagamento, e a gente não fica exposto indo até a lotérica pagar, por exemplo. Então, isso é uma segurança também para nós, porque a gente tem o boleto, aqui eu estou com alguns em mãos, eu vou pegar ele, vou apontar meu celular para o meu boleto, para a barra de pagamento, e vou fazer o pagamento em casa mesmo. Posso agendar esse pagamento, posso pagar no dia mesmo, e assim por diante. Só que esse pagamento ele vai ser no horário do banco. Então, até às 5, normalmente, depois disso já não dá para pagar. Não dá para tentar pagar de tarde, de noite, que não vai dar certo. Então, segue isso. A gente vai fazer o pagamento de um boleto aqui, que eu trouxe também, para vocês verem como funciona na prática, como a ideia aqui não é ensinar a fazer o pagamento, mas mostrar a possibilidade para que depois vá se aprimorando, né? A gente tem vídeos no YouTube que ensinam também, e qualquer coisa eu posso deixar esse material disponibilizado também para quem participou aqui, se quiser. Vou botar o videozinho. Agora com o aplicativo aberto, eu vou demonstrar como é feito o pagamento. O layout, a forma que aparecem as coisas vai mudar de banco para banco, mas a ideia é a mesma, que é procurar por pagar contas, pagar, sempre quando tiver essa barrinha. Vou rolar aqui embaixo, ó, os serviços e produtos, e o primeiro serviço é pagar suas contas. E a imagem que mostra ele é essa barrinha de referente ao código de barras. Vou clicar nela. Clicando nela, há alguns que vai direto para o pagamento e outros, como a Caixa, que vai dar aqui uma conversa, e eu vou clicar em ler código com a câmera, que é a forma que eu prefiro pagar boletos. Agora ele vai abrir minha câmera e eu vou poder estar lendo então o código. Apareceu ali a linha digitável que eu li, ou seja, o código de barras que eu li, já puxou, e ele vai carregar, então, para fazer o pagamento. A gente vai conferir os dados, ver o valor, enfim, e a gente clica em sim, realizar pagamento. Então, aqui ele vai pedir a senha e depois finalizar o pagamento. Como é um exemplo, eu não vou finalizar agora, mas todo o processo de pagamento de boletos, ele segue esses mesmos passo a passo. Então, ali a gente teve um exemplo, como se fosse fazer o pagamento de um boleto. Algo simples, algo digital, e como eu disse, algo que é importante a gente gravar. Ali é uma demonstração, ou seja, em nenhum momento saiu dinheiro da minha conta. Ah, boa pergunta, Márcia, vem no modo virtual. Tem a opção no modo virtual, eu não coloquei aqui o exemplo, mas quando a gente abre o boleto no virtual, a gente pode ficar clicando, ou no celular, ficar clicando nos números da barra digitável. Então, sempre tem a barrinha do boleto
e normalmente em algum campo do boleto, ou aqui em cima, ou aqui, por exemplo, eu vou mostrar, sem mostrar dados, né? Deixa eu ver. Aqui tem os números do boleto. Então, eu posso ficar pressionando ele com o meu dedinho, e enquanto eu pressiono ele, depois eu clico em copiar, e eu entro no aplicativo e eu colo ao invés de ler aquela barra. Não sei se deu uma ajudada. Eu estou trazendo mais a opção, porque muitas vezes a gente recebe ainda boletos em casa. Então, quando a gente recebe esse boleto, a gente pode fazer dessa maneira. Então, a gente faz dessa maneira, lê ali o código de barras e faz o pagamento. Como eu estava dizendo, algo importante, eu não coloquei, eu não saiu em nenhum momento o valor da minha conta, porque era uma demonstração e também porque eu estava atenta ao que eu não coloquei minha senha para finalizar o pagamento. Então, quando a gente estiver mexendo, a gente não precisa ficar nervoso, porque a gente olha, faz ali, começa o pagamento, vai até o final. Aqui eu botei os passos passo a passo. Então, a gente pega, entra no aplicativo, vai na opção pague contas ou pagar, que é aquela que tem os códigos de barras normalmente. A gente lê o código de barras ou copia o código do celular e cola ali na opção. A gente escolhe a forma de pagamento, que vai automaticamente, depois que tu coloca o código de barras, ele já vai para a próxima aba de escolher a forma de pagamento. A gente revisa os dados de pagamento, olha se está tudo certinho, digita a senha. No momento em que tu digita a senha e confirma, é que de fato vai ser feito o pagamento. Então, a gente não precisa ficar nervoso, será que saiu, será que não saiu? Não, vai digitar a senha, vai ser feito o pagamento, e depois vai aparecer o comprovante, que a gente pode salvar ele para garantir. Tranquilo até aqui? Ó, perfeito. A Prof. Letícia já trouxe ali o cuidado com os boletos falsos, que era exatamente o que a gente ia colocar. Então, os boletos, a gente tem que ter a dimensão de que a gente recebe boletos algumas vezes que vêm de empresas, enfim, e tem boletos que não são falsos, que não são verídicos, são falsos. E como que a gente pode se ligar, né, ficar atento sobre esses boletos? Alguma de vocês já recebeu algum boleto falso? Contem para mim aqui. Como vocês identificaram que era falso? Ninguém teve? Eu já tive. Geralmente eu recebo, tenho assinatura da Claro, e meu é débito em conta. Então, todo mês eu recebo 2 boletos, o oficial e o oficioso. Primeiramente, é que o valor não bate, né? Que me chama. A primeira vez que eu recebi, o valor não tinha nada a ver, a data de vencimento, e depois você começa a passar o mouse pelo quem está te enviando, você começa a ver que não tem nada a ver com o que é oficial. Então, eu recebo muitos boletos falsos. Aqui na região, no estado de São Paulo, é muito comum a gente receber isso, de outras coisas também. Então, a gente já começa a desconfiar pelo quem está enviando para você, né? Que não começa a diferenciar ali, você sabe qual é o oficial. Quando você está em débito em conta, é tranquilo, tudo bem. Mas quando você precisa do boleto para pagar, você tem que tomar muito cuidado, né, Gabriele? Perfeito, Isabel. Isabel, ótima colocação. Tu foi olhando, tu não pagou direto e foi olhando, né, detalhes por detalhes do boleto e viu que algumas informações não batiam. Perfeito. A gente tem que ficar atento a isso. Eu vi que, acho que é o Ruben que tinha levantado a mão. Confirma para mim se quer falar. Sim, realmente, eu confirmo, foi dito, muitas vezes a gente recebe, então vai haver a data, não confere, e os valores não conferem também. Então, isso é bem frequente aqui. Então, isso aí sim mensalmente, uns 4, 5 boletos falsos assim vêm por essa confirmando, então. Obrigado. Obrigada, Rubem, por ter compartilhado. Eu vi que mais alguém tinha colocado também no chat, né, que recebia. Então, a gente tem que estar muito atento a esses boletos, principalmente quando eles vêm de forma digital. E aqui eu trouxe, basicamente, 3 dicas para a gente ficar atento sobre os boletos. A primeira dica que eu trouxe é referente aqui para identificar se os boletos são falsos, é olhar o código do boleto. Então, todo o código do boleto, lá no final, normalmente, depois dos zeros, ou no final do número, ele tem ali o valor do boleto.
Como assim? Ali, esse boleto que eu trouxe é um boleto fictício, vocês vão ver que ele é de 2001, então é realmente para não ter problema, e mesmo assim apaguei as informações, mas todo boleto ali, ele tem, no final ele está com 16 mil. Então, esse 16 mil, se a gente for olhar e botasse uma vírgula na nossa mente, né, andasse 2 casas, botasse a vírgula, ia dar 160, que é o valor ali na segunda seta, e lá na terceira seta. Então, a gente tem que cuidar ali o finalzinho do boleto, e sempre ver, bate o valor do código do boleto com o valor original do boleto. Deu para dar uma entendida? Então, aqui, por exemplo, eu estou com um boleto em mãos, que é um boleto da nossa CE, né, da Luz, e ele tem vários zeros, é que ele é pequeno para mostrar aqui, e ele termina com o número 3.577. Então, se eu botasse a vírgula, ia ficar 35,77, que é o valor dessa conta. Então, eu percebo, esse pedacinho identifica que tá bom esse boleto, que é correto. Só que, claro, a gente não tem que observar só isso, a gente tem que observar outros fatores também. Então, eu vou ir para o próximo ponto, que é conferir se os dados. Ali a Isabel trouxe a questão de dados, né, que recebe muitos boletos falsos, o seu Rubem. Então, a gente tem que conferir ali a questão dos dados, se a pessoa que vai receber está correto, se é uma conta fixa, que nem a Isabel colocou, que ela recebe sempre da Claro, que é conta em débito, e recebe ali o boleto original e o que não é, né? Então, por quê? O valor fixo. Se ele sempre vem fixo o valor e uma vez muda, a gente tem que ficar atento por que mudou. Então, se ficar mudando o valor, mudou algum número, tem erro de digitação, normalmente boletos falsos têm algum erro de português, algo do tipo. Em dúvida, pede para alguém conferir junto com você. Então, para não ter perigo de cair no boleto falso. Além disso, é importante a gente destacar que o início do boleto, normalmente, ele é o númerozinho do banco. Então, a gente vai pagar para o Banco do Brasil. Então, é o 001, que é o Banco do Brasil, o dígito 9. Então, ali o número de início daquele número digitável que a gente fala, ele vai coincidir, então, com o banco. É do Bradesco, o Bradesco é 237. Então, vai coincidir com um do banco. Mas como é que eu sei quais são os números do banco? A gente coloca ali número de identificação no Google, né? Vamos pesquisar ali. Número de identificação do banco tal. E aparece para nós. Então, a gente pode sim ir pesquisando isso quando é essa dúvida. Então, a gente tem que ficar atento para não ter esse perigo, assim como a Isabel, o Rubem, acho que a Maria colocou ali no chat, para a gente sempre estar atento a esses detalhes também. Eu vi que a Prof. Letícia colocou também ali algumas dicas, não sei se são as mesmas, mas que a gente também pode estar anotando. Sim, Mas são as mesmas. São as mesmas? Então, para vocês verem que funciona, a gente tem que estar juntinho ali. E se alguém tiver mais alguma dica, esse é o momento de compartilhar. O Rubens estava com a mão levantada, não sei se ele quer falar. Desculpe. Sem problema. Perfeito. Não tem problema, a gente vai se ajeitando aqui. Então, outras dicas sobre para não cair em golpe, principalmente voltado aos boletos. Primeira coisa, a gente não negocia nada por ligações recebidas. Eu recebi uma ligação e essa pessoa está dizendo que eu preciso pagar tal coisa por boleto ou eu preciso fazer um depósito. Não, calma, a gente respira e vê da onde é aquele número, mas não negocia nada e, em hipótese alguma, passa senha para essa pessoa. Então, por telefone, ligações recebidas, a gente não faz nada de transação por ali, de transações, né, de trocas ali. Em qualquer dúvida, a gente vai pesquisar um número do lugar que a gente quer fazer a negociação e ligar para o número oficial. Aqui, faça mais perguntas do que respostas. Perfeito. Estou numa ligação que eu achei meio duvidosa. Ou até mesmo não achei, mas a gente se mune de perguntas, não dá informações particulares, porque é nessas mínimas coisas que o ladrão, enfim, quem está ali no outro lado da linha, que vai estar tirando as dúvidas. Em determinado momento, o golpista irá começar a errar as informações, para a gente poder dar a informação certa. Então, a gente tem que estar muito atento. Ali, a Prof. Letícia estava colocando muitas dicas boas e a gente pode ir anotando essas dicas também. Então, dúvida, liga
para o número oficial do banco. Como é que eu sei qual que é o número oficial do banco? Novamente, eu posso ir no Google, eu posso digitar ali o nome no meu banco, pedir o número de contato. Cartão de crédito normalmente tem ali ligações para regiões, né, centrais e assim por diante. A gente pode ligar para esses contatos e a gente fazer o contato com o banco em caso de dúvidas. Ou ir na agência e falar então com o gerente, assim por diante. Eu vi que o Ivan está com a mão levantada. Pode falar, Ivan. Não, eu só ia compartilhar uma realidade também. Hoje em dia, o que acontece, tá? Nós temos esse primeiro cenário, que é o cenário que ninguém gostaria de passar, que é o cenário onde você está lidando com alguém que quer lhe aplicar um golpe, tá? Mas pode ser o caso que, eventualmente, a gente tenha uma conta que, olha, deixei até azar, não consegui pagar, e uma empresa terceirizada está entrando em contato para fazer uma renegociação. Eu tive uma experiência administrativa com um grupo de empresas que faziam essas cobranças, tá? E tinha uma. Olha que informação interessante que a gente às vezes não sabe. Quando alguém pergunta alguma coisa na linha para você e ela tá confirmando alguma coisa, tomem cuidado para não dizer ou ok, né? Porque a depender da empresa, ela já entende aquilo como um aceite, como se você de fato estivesse já finalizando um acordo. Então, nesses casos, não tenham medo de dizer não. Não, não sei, não estou seguro, vou verificar, não estou em conformidade e não estou, né, autorizando nada. Para que isso fique registrado em linha e, eventualmente, depois vocês não sejam surpresos. Ah, mas eu não fechei acordo. Ah, mas tu disse ok. Não, mas eu disse ok de outra coisa que você tinha me perguntado. Não ok de que eu te dou autorização para que você feche um contrato formal no meu nome. Então, sempre ter esse cuidado, assim, com essa parcimônia quando a gente está na linha. Pode ser, eventualmente, claro, como a professora mencionou o exemplo, né, do fraudador que está se passando, ou realmente pode ser o caso de uma empresa que está querendo fechar um acordo e qualquer ou ok já é um indício de não, vamos formalizar. Não, não vamos formalizar nada, não te disse sim, né? Perfeito. Realmente é uma coisa que não está aqui nos slides, que eu não ia comentar, e é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque algumas vezes a gente recebe um boleto que é verdadeiro, que é, né, legal, né, dentro da lei, mas que, na verdade, a gente fechou acordos por inocência, né? Porque a gente estava concordando com outra coisa. Perfeito, Ivan. Mais uma dica que eu colocaria aqui também. Então, perfeito. Outra coisa, ao realizar o pagamento de boletos via o aplicativo bancário. Então, a gente sempre tenta optar por ler o código ao invés de digitar. A não ser quando é ali a parte online, que a gente recebeu o boleto online no celular, daí a gente clica e copia e cola, tudo bem, mas a gente sempre tenta botar a câmera e ler, porque daí que se lê, normalmente os boletos que são verídicos, que são aceitos, eles vão ler tranquilamente, a não ser que a folha em si esteja danificada. Agora, se não, a folha está tranquila, está lisinha, está perceptível, está visível, e não leu ali a linha digitável que a gente fala, código de barras, então pode ser alguma coisa estranha. Outra opção também é de fazer o pagamento, aqueles que têm computador e recebem no computador o boleto, a gente lê do próprio computador ali a barra de pagamento. É uma opção também. Então, desconfiar sempre, ali a dica 3, desconfiar sempre de urgências ou ameaças. Porque quando é golpe, eles vão tentar resgatar a nossa atenção ali no imediatismo, na urgência de não, tu precisa depositar esse dinheiro agora, senão vai acontecer tal coisa, o banco vai fechar, o senhor vai ficar sem tal situação. Então, nessa urgência, nessa ameaça, que o golpista ele tenta agir nesse calor do momento, vamos dizer assim. Então, a gente tem que desconfiar quando há essas urgências. Como o Iva colocou, vai haver momentos em que empresas terceirizadas vão entrar em contato para fazer, então, realmente um acordo ali financeiro. Só que, de qualquer forma, eles têm um certo limite. O golpista, não, ele vai tentar te pressionar para continuar fazendo, para que você caia, de fato, no golpe. Além disso, para aqueles que têm o costume de emitir o próprio boleto, eu recebo o boleto, enfim, tente sempre você emitir, você ir no canal oficial, seja de uma loja, de um banco, num site, e você ir lá e emitir o boleto ou solicitar. Nunca pegue por links que você não conhece, de e-mails, de WhatsApp que você não conhece.
pode ser também uma pequena armadilha em lugares que você não conhece, recebeu do nada uma mensagem de texto, SMS, que a gente diz, com um boleto. É arriscado, então fique atento. Exatamente. Quando recebe no e-mail SMS é muito estranho. Ali, ó, fez reserva, mas pagou pelo WhatsApp, mas recebeu uma foto. A não ser que seja um lugar que a gente já conheça, algo assim, mas a gente tem que estar atento quando entram em contato conosco, que não são os canais oficiais. E por fim, nessas dicas, manter o controle financeiro para evitar esquecimento e cair no golpe do boleto falso. Ah, eu não anoto nada e esqueci que tinha que pagar essa conta. Ai, como eu esqueci? E na verdade nem existia essa conta, só não tinha anotado. Então, sempre anotar, sempre ter um caderninho de finanças é ótimo. Vale muito a pena e nos ajuda até a nos organizar financeiramente. Aqui agora a gente vai para a próxima parte, que é o Pix. Então, acredito que muitos já ouviram falar sobre Pix, né? E talvez alguns tenham receio, eu tive no início, mas depois a gente até comentou em aula, o Ivan, a Prof. Letícia, que a gente deixa os outros verem se dá certo e depois a gente vê se deu certo, a gente usa também, né? E o Pix é uma possibilidade muito boa, que se usada corretamente, a gente pode ter a gente se garante de uma segurança. Afinal, o Pix ele é criptografado, ou seja, todas as informações que passam pelo Pix, elas são cuidadas, asseguradas, para que não saiam daquele contato. Então, para que ninguém roube as informações, vamos colocar assim. Então, é um serviço seguro. Então, ele é um serviço criado pelo Banco Central para realizar pagamentos imediatos. Ele vem, então, com o intuito de substituir a transferência eletrônica, que é o TED, o documento de ordem de crédito, que é o DOC, o boleto e o próprio dinheiro físico. Então, o Pix ele vem para facilitar, só que, claro, a gente tem que, primeiro, aprender a usar da forma correta e, segundo, ter essa atenção também sobre. Então, eu trouxe vou trazer as vantagens do Pix. Diferente, o Pix em si, ele pode se utilizar, né, efetuar um Pix em qualquer lugar, até mesmo em casa. Então, mais uma vantagem. Diferente do boleto, que é só em horário bancário, o Pix ele não depende do expediente bancário e ele funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, ele é algo que está sempre disponível. Ele é gratuito e é um pagamento basicamente instantâneo, né? Porque no momento que a gente faz, quase sempre já, tipo assim, 1, 2, 3 já recebeu a outra pessoa. Então, é algo muito prático. O boleto pago pela internet, ele também leva um tempinho para cair, ele pode levar, se não me engano, até 3 dias úteis, enquanto o Pix ele cai na hora. Então, é algo vantajoso. E na prática, o que a gente precisa ter para poder fazer um Pix? Então, a gente tem que ter uma conta corrente, conta poupança ou de pré-pagamento, conta, né, de pagamento ali, além de criar uma chave Pix. Então, a gente tem que ter uma conta, ou seja, eu já tenho minha conta no banco físico. Agora eu tenho minha conta no aplicativo do banco. Como que assim, vocês podem perguntar, eu não sei fazer isso do aplicativo. Você pode ir numa agência, falar com o gerente, com alguém de confiança ou com algum familiar de confiança, para que ele ajude a colocar no celular e se cadastrar. E daí, depois que você tem o aplicativo de banco no celular, você pode, então, adquirir, vamos dizer assim, né, se cadastrar no Pix. E para se cadastrar, a gente cria uma chave Pix. O que é essa chave Pix? Ela é basicamente um atalho que resume os dados da conta. Ela é um apelido, um jeito, um endereço de identificar sua conta no Pix. É basicamente um código que vai dizer todas as informações para me transferir dinheiro ou para eu transferir para alguém. Alguma dúvida ou comentário até aqui? Tranquilo, então? Ó, interessante. Hoje em dia é possível colocar um limite de transação ali do Pix. Então, na hora de fazer o Pix, tem um limite que tu coloca. Pode colocar nas configurações, acredito que seja. Que daí tu não, se caso acontece alguma eventualidade, a pessoa não tem como transferir mais do que aquele limite que você colocou. Então, é uma ferramenta de segurança também. Ali tá surgindo as dicas, eu tô amando essas dicas.
Ah, interessante, a Márcia colocou que já surgiu boletos para pagar com Pix. Eu vou comentar mais à frente, mas é uma coisa bem comum hoje em dia. Ó, eu uso o limite do Pix, me sinto mais seguro, realmente. É uma segurança que a gente pode ter nos nossos aplicativos. Mas os tipos de chave ali para a gente já se encaminhando, né? Que eu já vi que a hora foi avançada. Mas a gente tem basicamente de chave, ou seja, qual pode ser minha identificação dentro do Pix? Pode ser meu número de celular, pode ser meu CPF ou CNPJ para empresas, pode ser meu e-mail. A prof colocou que acho que vai ter o módulo 2. Olha, quando vê se precisar, a gente faz. A gente pode colocar o e-mail, então, como chave do Pix, ou uma chave aleatória. Chave aleatória, o próprio celular, ele cria uma chave que tem número, letra e símbolo para identificar aquela conta e automaticamente eu não precisar me identificar. Então, é um monte de número, um monte de letra, tudo junto e misturado para identificar aquela conta. E cada pessoa pode ter até 5 chaves. Na prática, o que quer dizer isso? Se alguém disser assim, Gabi, passa teu Pix, eu vou dizer, meu Pix é meu e-mail. Eu vou dizer meu e-mail para a pessoa, ela vai digitar na aba do Pix e vai conseguir fazer um Pix para mim. É basicamente a minha identificação. E traz uma certa... Olha, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas eu vi que tem mais comentários. Então, agora, se eu não me engano, no próximo slide vai ter outro videozinho sobre como realizar o Pix. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês, que é eu, de fato, realizando um Pix para mim mesma. E vocês vão poder acompanhar para ver como é fácil também realizar o Pix. Esse é 3 minutinhos. Vou dar um breve exemplo sobre como realizar o Pix. Então, aqui eu vou entrar na opção Pix, essa primeira opção do meu aplicativo. Vou clicar nela. Quando eu clico, abre uma área do Pix e fala todas as possibilidades que a gente tem através do Pix. Desde programar um Pix, ou seja, colocar ele para outra data, ler um QR Code e assim por diante. Então, a gente tem várias opções e tem também o Pix automático, que é o pagamento de contas recorrentes. Então, a gente traz as contas para cá e a gente faz o Pix, ele faz automaticamente esse Pix. Vou colocar aqui, transferir. E eu vou pensar, eu quero transferir para quem? Vou transferir agora para minha outra conta. Qual que é o meu login, a minha senha, a minha chave que eu tenho da outra conta? É o telefone, é o e-mail. Então, eu vou colocar o e-mail. Meu e-mail eu coloco aqui. E daí ali eu coloco em continuar. Colocando esse e-mail, já puxa todos os meus dados referente ao meu Pix. Então, tem o meu nome, um pedaço do CPF, o banco, a chave Pix. Eu confirmo, então, o destinatário. E ali eu coloco o valor que eu quero mandar através desse Pix. Eu vou mandar 1 centavo, para a gente ter como experiência aqui. Então, eu coloco em confirmar valor. E aqui, mais uma vez, vem outra tela de confirmar, ou seja, não é algo que vai sair direto, não. Tu vai ter etapas para confirmar. E ali, eu quero mostrar para vocês as possibilidades. Tem ali a questão do valor a transferir e tem a data. Se eu clicar nessa canetinha aqui do lado, ela vai aparecer as opções, se eu quero realmente no dia de hoje, se eu quero em outro momento. Eu posso escolher qual opção eu vou optar. E além disso, tem ali na última opção é a mensagem. Posso clicar nesse botãozinho e escrever ali pagamento da dívida, por exemplo. Essa mensagem, ela aparece tanto para quem vai receber, quanto para mim. E eu posso isso pode me ajudar a me organizar financeiramente. Então, para mim não esquecer, o que foi esse Pix que eu fiz? Foi do pastel que eu comprei na rua, foi do pagamento da minha sobrinha, e assim vai indo. Então, eu clico em confirmar Pix, coloco a minha senha, e o Pix, ele é realizado, então. Ele vai demorar um pouquinho aqui e foi. Tanto o meu banco
que eu recebi, já aparece aqui na tela, transferência recebida, quanto o Pix da Caixa é enviado, ou seja, vem uma notificação, uma mensagem dizendo que o Pix foi feito. E eu posso clicar aqui em exibir comprovante, vai aparecer todos os dados do pagamento da dívida, a descrição, pagamento da dívida, e eu posso salvar ou compartilhar esse Pix, então, esse comprovante do Pix. Vou dar um breve exemplo sobre. Ali foi um exemplo, então, de pagamento do Pix. Viram como ele é rápido. Então, na mesma hora que eu fiz o pagamento ali de um banco para o outro, ele já apareceu que eu tinha recebido. Ou seja, eu recebi uma mensagem, né? Ou eu poderia ter entrado no meu aplicativo para confirmar que o meu Pix ele foi pago. Eu recebi ele. Então, é algo muito rápido, como eu disse, quase instantâneo, né? Então, agora, além disso, além do pagamento, ele tem várias formas de fazer pagamento, e uma delas que a gente vê hoje em muitos estabelecimentos é a questão de escanear o QR Code. QR Code, então, é esse quadradinho com um monte de imagenzinha, ou seja, ele é um código que no momento que tu aponta a câmera dentro do Pix, tu também pode estar fazendo pagamento para esse Pix. Então, através desse código. É algo que se a gente realmente fizer um módulo 2, a gente pode estar falando isso, mas ali a Marley botou que usa muito e realmente ele é muito prático. E hoje em dia, até mesmo as contas de luz aqui, pelo menos, não sei em São Paulo como é que é, mas aqui a gente recebe, tem inclusive a forma de pagar no Pix. Então, posso escolher pagar no Pix. Eu coloco ali, pago por ali e cai na hora, diferente de pagar ali a linha digitável, como normalmente a gente faz. É uma opção e no dia a dia é algo bem prático. Seguindo, então, quais cuidados a gente tem que ter? Então, para a gente ter cuidado, a gente tem que saber os golpes que estão em alta, vamos dizer assim, né? Que infelizmente até isso a gente tem, né? Que é os golpes em alta, que é o que está acontecendo mais. Então, a gente tem o golpe do Pix errado, que é basicamente, alguém faz um Pix para mim, fizeram um Pix de R$200, vamos dizer assim. Aí a pessoa me liga e diz assim, desculpa, te fiz um Pix errado para o teu telefone, se tu puder, eu queria fazer para outra pessoa, se tu puder fazer o Pix para essa outra pessoa, porque foi errado. Daí o que acontece? Eu, querendo ajudar a pessoa que me ligou, faço o Pix lá de R$200 para outra pessoa. Só que nesse meio tempo, o próprio Pix, a ferramenta do Pix dentro do aplicativo, ele tem a função que eu posso pedir para me estornar o valor. Ou seja, eu alego ali que eu mandei errado, o Pix analisa alguns fatores, confirma que realmente foi errado e estorna o valor que foi para minha conta. Então, o golpista, ele recebe o valor estornado e mais o valor que eu mandei para outra conta. E acaba que ao invés de eu devolver R$200, eu devolvi R$200 e perdi mais 200. Então, se alguém liga na maquininha de cartão, verdade, QR Code ali na opção anterior, aparece na maquininha de cartão, a gente também pode utilizar e facilita bastante. Mas sobre o golpe do Pix errado, se alguém liga para mim dizendo, te mandei um Pix errado, tem como tu mandar para outra conta? Desconfie. O que tu pode fazer, uma das opções, é colocar ali em estornar. Você mesmo vai na opção do Pix e coloca para devolver esse Pix para a pessoa. Não vou falar aqui os detalhes, porque senão não vai dar tempo, mas é uma opção. Além disso, tem um golpe do cadastro do Pix, ou seja, tu recebe um e-mail, um SMS com um link para cadastrar a tua chave Pix. Isso também não é legal, porque toda configuração que tu fizer sobre Pix, sobre questões bancárias, tu vai fazer dentro do aplicativo bancário. E o aplicativo bancário não vai mandar mensagens externas a isso. Além disso, comprovante do Pix falso. E tem muita gente que trabalha e utiliza o Pix para vender, né? Enfim. E daí a pessoa vem, pega ali o produto, mostra um Pix, um comprovante falso, e diz que pagou e vai embora com o produto, e na verdade era só um comprovante falso, não fez Pix nenhum. Então, o que a gente faz? A gente sempre confira se a gente recebeu o Pix para garantir. Claro que com a família a gente não precisa, né? Com gente de confiança não precisa, mas nesses casos é bom sempre comprovar no próprio celular. Além disso, tem o golpe do Pix agendado. A pessoa mostra novamente um comprovante,
comprei aqui esse casaco seu e aqui está o comprovante do Pix. Só que, na verdade, quando ela mostra, e quando eu falo comprovante, é a fotinho ali, né, depois do Pix, é um comprovante de um Pix agendado que ela pode cancelar o agendamento. E daí acaba que o valor nunca vai cair na conta porque era agendado. Como é que a gente sabe isso? Olhando ali no comprovante, tem a opção que diz agendado, pagamento hoje e assim por diante. E um dos golpes também, que é mais redes sociais, então Instagram, Facebook, é o robô do Pix. Ou seja, um link dentro do Instagram ou dentro do Facebook que diz assim, clique neste link, faça um Pix de R$10 e receba 100. Faça um Pix de R$100 e receba 1.000. E assim por diante. Ali, infelizmente, é como se fosse o golpe do bilhete premiado, né? Que, infelizmente, a pessoa faz o Pix, mas não recebe nada em troca. Então, e aquele que estava em contato com ela some, e assim a pessoa não consegue receber de volta o valor. Então, são alguns golpes que a gente tem que cuidar essas falas quando a gente as recebe. Então, sempre estar atento a essas falas que pode ser alguma coisa estranha. E como a gente tem que se prevenir com isso? E agora a gente já vai chegando ao finalzinho. Então, primeira coisa, algo importante. Todo cadastro, ele é feito dentro do aplicativo. Ou seja, se eu for cadastrar uma chave Pix, se eu for fazer um Pix mesmo, tudo que eu fizer sobre banco, ele vai ser dentro do meu aplicativo. Eu vou ter que abrir meu celular, eu vou ter que colocar a minha senha e vou ter que fazer dentro do aplicativo aquela transação, aquele Pix ou aquele cadastro. Nada por links, por ligações, a gente sempre tem que estar atento. Além disso, a gente tem que evitar usar Wi-Fi público para fazer Pix. Ou seja, a gente vai num lugar e tem um Wi-Fi que é aberto, não tem senha. Esses Wi-Fi a gente pode até utilizar, mas quando a gente entrar em banco, é melhor não utilizar um Wi-Fi que não seja um Wi-Fi com senha de alguém conhecido. O Wi-Fi público, ele realmente pode ser uma pequena cilada. Nem sempre, mas pode. Além disso, em casos de mensagens de possíveis familiares que mudaram o número, ligue para o antigo número de telefone. E eu falo isso baseada em uma situação. Um familiar meu recebeu uma mensagem de que a filha tinha mudado de número e que precisava, a mensagem era de um número desconhecido, com a foto da filha, e dizendo que precisava de um dinheiro emprestado. E a pessoa que recebeu a mensagem, ao invés de ligar para o número antigo para confirmar, ou de mandar uma mensagem para outra pessoa perguntando, fulana mudou de número mesmo? Ela foi lá e depositou o dinheiro. Então, é algo que a gente tem que estar atento. Se mudou de número, confirma com alguém, algum outro parente, confirma com algum outro amigo, confirma com um número antigo, porque pode, infelizmente, ser alguém utilizando a foto de alguém conhecido. Então, a gente tem que ficar atento. E, além disso, a gente tem que evitar usar Pix e aplicativos bancários na rua. Nesse início, eu sou uma pessoa que utilizo bastante no meu dia a dia, em comércios, coisas do tipo, mas no início, quando eu estava aprendendo a mexer, eu evitava usar na rua, porque a gente algumas vezes está mexendo no celular aqui, e daí alguém está olhando tudo que a gente está colocando, e pode, infelizmente, querer fazer alguma maldade, ou querer ajudar de uma forma que não é tão boa. Outra coisa, evite aceitar ajudas de pessoas que você não conhece. Então, a gente sempre vai pedir ajuda, e é algo importante, mas a gente vai pedir ajuda de pessoas que a gente conhece, que a gente tem confiança. Todo aprendizado ele é uma troca, e não é vergonhoso de maneira nenhuma. A gente vai perguntando, só que a gente tem que saber para quem perguntar. Não deixar estranhos acessarem os aplicativos, né? Não nunca, jamais passar senhas para pessoas, seja no telefone, seja pessoalmente. Não passe suas senhas. Pergunte antes, como a professora Letícia colocou ali, sempre pergunte mais do que responda. Além disso, houve alguma dúvida, ligue para o número oficial do banco e entre, né, em contato com o seu gerente. O banco físico, ele existe ainda e ele é uma possibilidade. E a gente tem os números oficiais dos bancos, no cartão, no Google, se tu coloca o nome do banco, e a gente entra em contato e tira dúvidas. E, por fim, a gente não pode agir na emoção.
Então, ali, a pessoa que eu comentei do caso que a pessoa realmente levou um golpe, ela foi na emoção de querer ajudar. E a fala do golpista era, infelizmente, que era o seguinte: ele dizia, amanhã é feriado, tu precisa me depositar hoje para que eu possa receber e pagar essa conta que eu estou devendo. Então, era algo muito imediatista. E a pessoa, na emoção, querendo ajudar, acabou depositando um valor que depois percebeu que, infelizmente, tinha sido roubado. Então, a gente sempre procura alguém de confiança, pede ajuda, confirma os dados e não agir nessa emoção do imediatismo. Aqui eu finalizo com as minhas dicas, mas eu aceito mais. Finalizei aqui no horário, mas eu queria mais tempo para conversar com vocês. E eu agradeço, então, por esse momento. E eu deixo agora para, se tiver alguma dúvida, alguma história, acho que rapidinho dá para falar, né, prof? Eu não sei como funciona. Precisamos de mais um dia. Pois é, muita coisa, né? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? A hora é agora. Aproveitar, vou combinar depois com a Gabriele, eu acho que vai ter uma sessão 2 também, né? Fátima, pode Só abrir. falar, Letícia, que foi muito Boa. útil, viu? A aula para o 60 mais aí. Maravilhoso. Obrigada. A gente vai trocando aqui, né? Aprendendo. Prof, eu olhei os boletos, realmente nunca me dei por conta que tinha o valor da conta ali, mas a Claro eu não achei. Na barra, né? A Claro não. Achei no condomínio, achei numa conta de net, de Infocerto, achei, mas a Claro eu não achei. Não sei. Esse mesmo o boleto que tu baixa da própria Claro, Márcia? Aí ele vem para mim. E, aliás, eu tinha pago não, tá débito em conta dia 11, e agora veio outro boleto corrigindo, porque eu acho que eu tentei diminuir algumas coisas, que eu me aposentei agora, por isso, Letícia, pode me mandar que agora eu estou à disposição dos cursos. Agora eu parei de trabalhar realmente, e aí eu pedi para diminuir alguma coisa, eles diminuíram, e aí veio outro valor agora, outro boleto. Eu não sei como é que eu vou tirar o débito. Dá uma confirmada, então. Não sei como é que eu vou tirar o débito em conta para botar o outro, sei lá. Botar outro favoramento corrigido. Márcia, entra no aplicativo da Claro e confirma o boleto lá pelo aplicativo, tá? Essa é a sugestão que a gente novamente reforça. Não... Ele é débito em conta, então não me preocupo muito, mas agora veio o outro que está menor o valor. Agora eu não sei como eu vou ter que tirar o débito em conta para botar esse valor menor, não sei como. É bom ir numa loja, porque o débito em conta está dia 11. E aí chegou outra conta com um valor menor agora, para o dia 11 também. Sim. E outra coisa que eu quero contar, semana passada eu estava em Torres e fui no cash e tirei R$100 de dinheiro. Aí, distraída, tirei R$100, fui pagar a loteria, tem que ganhar a loteria, né? Fui pagar a loteria, cadê o dinheiro? Nada. Meu Deus, aí comecei a pensar, mas será que eu peguei esse dinheiro do cash? Eu não conseguia me lembrar. Aí voltei no banco, falei assim, a gente vai ver aqui na máquina. Aí eles disse, não, foi tirado R$100. Mas agora eu vi, eu tenho um débito do Banrisul, um crédito de R$100. Eu acredito que eles devolveram. Pois é. Acho que não saído na máquina. Tem um débito de R$100, um crédito de R$100 do Banrisul. Até fui desbloquear um cartão novo que eu mudei de agência e eu ia perguntar para o rapaz lá, mas eu disse, tinha muita gente, eu deixei para outro dia. Mas eu dei um crédito de R$100, eu disse, olha, só pode ser, né? Crédito do Banrisul. Ficou na máquina e ele recolheu. Provavelmente, né? Uns dias depois, uns 4 dias depois. Isso aí. Fátima, agora é tu, Fátima. Tá com a mão levantada. Eu gostaria de saber, quando você abre o aplicativo, você faz todo o teu movimento, quando você sai, aí apaga da memória ou você tem que fazer alguma coisa para apagar da memória? Normalmente, ali, o celular, ele tem aquelas 3 barrinhas, ele tem o menu. Cada celular ele é de um jeitinho, mas vamos dizer que tu tá na tela principal. Quando tu abre o celular, tela principal, ele tem 3 pontinhos ali. Vê se tu clicando em algum 3 pontinhos ou barrinhas. Tá. Que daí aparece várias abas, dá uma olhadinha aqui, ó. Que é tudo que eu tava mexendo antes. Isso, se eu apagar, tem ali a opção fechar tudo, ele vai tirar do meu histórico. Então, ele não fica aberto.
E no próprio aplicativo é para ter o botão com a opção sair. Só que, claro, cada aplicativo vai estar em um lugar. Então, se é no Bradesco, vai estar em algum lugar, na Caixa em outro, no Bank, que é o banco digital, em outro lugar. Então, a gente tem que procurar onde sair dentro do aplicativo. Mas tá. Isso daqui também ajuda. Tá, então quando você já sai do aplicativo, você já está apagando as memórias. Também, tem que clicar no botão sair, procurar algum botão para sair. Para sair, tá. Tá bom. Tá, obrigada. De nada. Dina, Oi, querida. Não, eu só queria acrescentar que quando a gente faz uma solicitação no caixa eletrônico de retirar dinheiro, e se a gente não pega esse dinheiro, ele entra na máquina. Então, depois ele vai voltar para a conta, mas aí tu já explicou, tá? Estou muito contente de estar aqui. Eu também agora estou disponível para muitos cursos. E estou muito feliz aqui aprendendo, sempre aprendendo muito, que nos ajuda demais a poder minimizar toda essa nossa tecnologia avançada que a gente está obrigada a saber, não é para se manter, né, querida? Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. E perfeita colocação ali para a Márcia, no caso, né? Que ela disse que ficou em dúvida com o valor certo. Foi isso, então. Ele retornou e depois foi para a conta. É uma boa opção. Até vou perguntar no banco também como é que funciona isso mesmo. Sempre é bom confirmar com o seu banco. Aqui a gente está dando dicas das nossas experiências, mas a gente não é profissional no assunto. Então, sempre é bom conferir com o gerente, com o banco, para trazer segurança, porque, querendo ou não, é o nosso dinheirinho, é suado, a gente sabe que não é fácil, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Pessoal, antes de encerrar, eu queria perguntar para vocês, assim, o que mais, assim, dentro de tudo que a Gabriele falou, o que vocês chamam a atenção, que vocês queriam mais explicação, ou dentro dessa parte de aplicativos bancários, etc., o que vocês, assim, disseram, olha, eu gostaria que aprofundasse mais tal coisa. Só me coloquem no chat ou levantem a mão. Não sei, alguma coisa que ficou, assim, muito vago, que vocês queriam ser mais trabalhado? Uma coisa que eu noto que às vezes a gente se perde, eu trabalho muito com o Banrisul, a Caixa eu já não vejo isso muito, mas tu tem assim o A mais B mais C. Às vezes tu olha e leva o susto, mas cadê o dinheiro? Aí tu diz, não, ele está aplicado, está não sei o quê, aí tu tem que ver o total que dá, e umas coisas assim. Agora, por exemplo, investimento, que agora eu comecei a investir, né, já que me aposentei, aí tu olha lá, investimento, tá um total. Aí tu, mas tudo isso? Aí o total tá com o total que tem na tua conta também corrente. Então, não é o total que tu está investido que é um total investido, não. Ele soma o total que tu investe mais o que tu tem na tua conta corrente. Não sei se é porque o meu tá aquele negócio de ser alto, como é que rende diariamente. Então, aí ele fica tudo junto. Aí tu leva um susto mesmo, mas rendeu tudo isso, eu tenho tanto. Mas não, tá o valor da tua conta junto. Então, isso às vezes eu me perco um pouco, de pegar o total, né? A mais B mais C, ou não sei, ou também tu tem que dar uma adivinhada, quando tu olha que tem um total, tu pensa assim, mas tá tudo isso, então rendeu tudo isso? Não, aí tu tem que se dar por conta que é uns investimentos mais o que tem na tua conta. Então, tem coisas que a gente tem que concluir. Não está escrito assim, né? Sim, Márcia, essa parte vai ficar mais difícil, porque mesmo como tu falou, cada banco tem uma forma de mostrar isso para o usuário, né? Alguns bancos simplificam isso, mostram só o valor que tu tem na conta. Outros bancos preferem juntar poupança, conta e mais rendimentos. Então, como existe uma variedade de bancos aqui por pessoas, isso vai ser mais complexo da gente abordar. E a gente não quer nos especializar em um determinado banco, né? A ideia não é ensinar o aplicativo do banco tal, mas é dar dicas de formas mais de forma mais geral, exatamente. Sim, mas eu digo a gente ficar atento como funciona, né? O seu banco. Porque às vezes você fica olhando e diz, peraí, como? Aí tu tem que se acalmar e olhar por partes, aí tu chega lá. Dione, levantou a mão.
Sim, essa aula da Gabriele aí, ela vem muito ao nosso encontro, sabe? Eu digo pessoal 60 a mais, né? Porque eu sou uma pessoa que eu faço tudo muito rapidinho, não é legal, né? Às vezes pode se arrepender, mas eu gosto muito do Pix, e eu me adaptei com o Pix, os pagamentos Pix, tal, rapidinho, e de um tempo para cá mudou, eu fui olhar ali no meu, entrando no Banrisul, né? Modernizou um pouco mais, né? Claro, eles vão aprimorando, né? Eu acho que a tendência é até não existir mais banco, é o que passa na minha cabeça, né? E aí eu estava pensando, essa aula que a Gabriele deu, eu acho que se nós pudéssemos ter, sei lá, mais vezes, não digo todo mês, mas é muito necessário pela manutenção que o banco faz de reformular, e eu acho que é para melhorar, não sei, mas que a gente às vezes se perde de tanta novidade que vem no aplicativo. O Banrisul botou o CNPJ em cima, a primeira coisa agora. Pois é. Ficou diferente. Quando aí tu vai olhar, tu leva um susto, mas o que é isso? Eu me assustei algumas coisas. Também. Eu adorei essa aula da Gabriele, e bem explicada até, por sinal, ela tem assim uma linguagem bem clara, bem transparente, Verdade. a gente entende, né, o que ela fala. Então, Letícia, Dione, não sei os colegas, por mim, poderia ter mais aulas, se possível. Eu não estou dizendo com muita frequência, né? Mas na medida que o banco vai aí mudando as coisas, puder passar para nós, a gente E esse agradece. negócio dos boletos, para mim, é mais complexo ainda, porque tem boletos que eu compartilho, ele dá direto na conta. Aí é trifácil. Tem outro boleto que não dá. Aí eu tento copiar o código, copiar e colar. Aí também não funciona. Então, eu vou tentando até a terceira coisa. A terceira coisa, já nem me lembro o que é. Eu sei que tem vários modos de pagar o boleto. E o do apartamento, um outro apartamento que eu tenho um apartamento em Torres, o boleto não está entrando compartilhar direto. Aí eu tenho que fazer umas manobras lá, que eu já nem me... não, a última vez que eu fiz, eu disse, vou pagar com Pix, já que eu não consegui copiar e colar o negócio, não consegui compartilhar direto para o banco. Aí eu olhei a coisa do Pix, Pix, mas eu não queria pagar o boleto com Pix, porque eu botei agendado, tudo bem, mas a gente fica meio desconfiado, parece que tem que ter uma outra forma de pagar o boleto que não o Pix, mas eu acabei pagando com Pix, mas eu sei que não estou conseguindo mais compartilhar via Banrisul. Tem umas 3 formas de entrar para te pagar o boleto. Sim, tem várias, mas é por isso que os golpistas se aproveitam, né? Como tem uma variedade de fazer a mesma coisa, eles se aproveitam de tudo isso. Eloisete, está com a mão levantada. Qual é a tua sugestão do próximo workshop? Eu acho que a mesma das colegas. Muito agradecida, Letícia, Gabriele, adorei. Desculpa, apesar de entrar atrasada, porque o meu celular descarregou, eu esqueci de manhã de carregá-lo, eu tive aula, aí eu cheguei e ainda fui recarregar. Bom, mas eu gostei muito, foi muito esclarecedor, mas eu me sinto insegura, então eu queria, assim, mais uma vez, eu queria eu ter alguém na presencial, eu poder manusear, né, na aula na Unid, porque assim parece muito fácil, mas eu não me sinto segura ainda. Tenho medo de errar. Desculpa, mas entendi melhor do que uma vez que eu fui no banco. Ficou bem mais claro para mim, entende? Porque no banco eu precisei, e ela em vez de dizer, vamos fazer, não, ela fez para mim. Aí não adianta. Aí tem que ser, eu não aprendi. errar e acertar para aprender, né? Eu achei muita etapa, muita coisa estava, mas sabe, pronto, demorou um pouco, mas como é que eu vou fazer tudo isso? E eu me sinto ainda insegura. Mas aprendi, eu acho que, sabe, se fosse uma prova teórica, eu iria bem, mas agora na prática eu tenho medo. O que é comum, né? Realmente a gente está trabalhando com dinheiro, então a gente fica com esse pezinho atrás, né? Mas a gente vai falando sobre, tentando no teórico e ensinando para que vocês tenham coragem para ir para o prático. Mostrando que tem ali opções que vão deixando seguro essa etapa aí. Então não é tão arriscado assim, dá para ir com mais confiança, tudo. Mas é bom a gente. Um abraço. Eu acho que protege um pouco a gente, tem mais isso. Verdade. Para parar para pensar, eu comprei uma máquina de lavar há uns 4 anos atrás com Pix. E eu fico pensando, meu Deus, como é que eu tive coragem? À vista com Pix, 4 anos atrás. Imagina.
E o meu primeiro computador eu comprei também pela internet, que também o pessoal não usava quase. Eu disse, vou comprar pela internet. Eu comprei o computador pela internet há anos atrás. Muitos anos. Nossa. Quem compra na Shopee, né, gente? O resto é fichinha. A Shopee não tenho coragem de comprar, para Vamos dizer a combinar, né? Que a Shopee sim que dá desconfiança, né? Mas cada um, Eu cada não um. tenho coragem de comprar na Shopee. Essa Nem não... eu. Eu já comprei muita coisa. Essa eu não tenho coragem. Mas Essa tem minha que pegar filhada até ficou de me ensinar. Olha, Dinda, vou te mostrar, Dinda, é fácil, assim, que eu só, eu tenho medo. Que a mercadoria não venha, né? Sim, mas a gente tem que ter esse cuidado, mas na maioria vem tudo certinho normalmente. E vem rapidinho até. Mas, gente, não sei se mais alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, que eu vi aqui o que surge, né, surge de dúvidas, enfim, é a questão do Pix e das ferramentas mais específicas, né? E como fazer o pagamento do boleto de outras maneiras. Então, acredito que foi o que eu coloquei aqui, se tiver mais alguma coisa. Aí, do MED ali, que o Ruben, se não me engano, foi o Ruben, colocou sobre o MED, que é o mecanismo ali de devolução. É bem importante, eu só não citei o nome dele, mas como ele funciona muito rápido. E também a gente pode estar falando na próxima, que é uma das ferramentas do Pix, então. Uhum. Mais alguma coisa? Gabriele, uma pergunta, eu entrei atrasada também. Eu só queria saber, tu tem informação de administração, alguma coisa assim? Não, eu sou da área da pedagogia, estou quase me formando, é o último semestre. E daí, ok. como eu disse, eu não sou especialista, mas eu utilizo no meu dia a dia. Então acaba que a experiência vai nos ensinando e eu pesquisei, claro, para a gente não falar besteira, né? A gente vai Certo. pesquisando. Tá, ok. Tu não nem trabalhou no banco, tipo assim? Não, já trabalhei em parte administrativa, mas não em banco. Na parte de Ok, escola ok. mesmo. Muito obrigada, ok. Ai, capaz. Fico feliz, gente, muito feliz. Então, gente, vamos encerrando por hoje. Não quero passar mais tempo aí também do nosso acordo, né? Agradeço imensamente a Gabriela, vou combinar aí com ela o próximo workshop sobre o tema. Eu vi que todo mundo gostou aí, né? Parabéns, Gabriele. Obrigada. Muito bem. E ela vai começar a fazer parte da Unid a partir de semana que vem, né? Ela vai vir para a família Unid oficialmente e a gente, de repente, vai se encontrar bastante, tá bom? Gente, obrigada. Não esquece de me convidar, Letícia. Como? Não esquece de me convidar. Sim, Márcia, com certeza. Gente, então um abraço para todos. Tenham uma boa semana, se cuidem e até a próxima, tá bom? Obrigada, Gomes. Tchau. Tchau, gente. Tchau.